igreja. Senhor meu Deus, eis-me aqui para aprender, para ser aperfeiçoado na tua palavra, para naquele dia, naquele maravilhoso dia, encontrar o Senhor e ficar no reino celeste por toda a eternidade, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Pode sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus, amém? Deus é bom, Deus é bom. O som está bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, está bom? Está bom? Está bacana? Tá forte, né? Vamos carregar, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui na presença de Deus hoje com uma palavra que eu não vou mentir não, me deu muito trabalho. Está dando trabalho, né? Mas Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus faz tudo que tem que fazer. Como que eu fugi, Mariana é testemunha, como que eu fujo da escatologia? Que é tudo muito, né? É muita informação com linguagem simbólica, né? Então a gente tem que ficar ligado, mas temos que também vencer isso, né, meu irmão? Então Deus está aí, a gente está sempre sendo chamado a nos superar. Às vezes o irmão e a irmã acham, para o pastor é fácil. Pastor não é nada fácil, tem coisa que, como qualquer um de nós, né? O irmão que trabalha aí, por exemplo, com direção, às vezes tem alguns tipos, né, de movimento com transporte que ele tem mais dificuldade, né? O irmão que trabalha, por exemplo, com construção civil, às vezes ele gosta do acabamento, mas aquela obra pesada já não é tão a sua praia, né? O pessoal é da eletrônica, né? Às vezes gosta de mexer com televisão, mas som não é bem forte. Mas a gente tem que fazer o quê? Sempre orar a Deus que nos dê forças iguais às nossas tarefas. Nunca tarefas iguais às nossas forças, porque senão a gente fica sempre do mesmo tamanho, não é isso? Então nós vamos aprender juntos muito aí, talvez até em próximos cultos, amém? Em nome de Jesus. Porque agora também que pegou, né? Já botou a primeira, vamos para a segunda, terceira e vamos até o fim agora. Em nome de Jesus, vamos embrear aqui nessa palavra abençoada. Meu irmão, minha irmã, hoje então nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, amém? A segunda vinda do nosso Salvador, que não virá mais como Salvador, virá como Rei, amém? Jesus Cristo, Ele é tudo, Ele é a palavra, Ele é o pão da vida, Ele é a nossa maravilhosa redenção, Ele é o Salvador, Ele é o guia infalível, Ele é o mestre, não é isso? Ele é o cabeça da igreja, Ele é tudo. Colossenses deixa muito claro, Jesus é a plenitude. Dentre tantas coisas, Jesus é Rei, amém? Ele não será Rei, Ele é Rei, amém? Porém, nessa etapa, Rei de um reino invisível, Rei de um reino que ainda não se manifestou concretamente, porque é um reino cuja adesão depende da fé. Se Jesus se manifesta fisicamente, a fé não é o compromisso que a pessoa tem com o reino, amém? Eu vi Jesus é rei, então vou aderir ao reino, estou vendo ele, aí fica fácil, né? Difícil é como nós, que embora não vejamos, cremos, como Jesus ensinou, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, amém? Então, por isso que o galardão do crente é grande, e na conversa que nós teremos hoje, nós vamos ver por que esse galardão realmente é maior. Vocês vão ver alguns privilégios da igreja, e não é qualquer coisa não, são privilégios fabulosos. Talvez só essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, vamos imaginar, minha vida não está bacana, não tem a casa que eu quero, não estou com a saúde bem, mas leu isso aqui, meu irmão, falar, vamos nessa luta aí, porque algo muito maior está na frente, amém?
Apesar de que nós sabemos, nós cultivamos a sã doutrina, que o reino de Deus, ele já se manifesta na vida do crente imediatamente. Nós temos direito à graça, portanto, as promessas nos pertencem. Nós temos direito à felicidade, à vida saudável, confortável, uma família próspera, bacana, bonita, amorosa. Nós temos direito a tudo, amém, irmão? Por quê? Porque nós estamos sob o governo de Cristo. Ora, se sob o governo de Satanás as pessoas podem ter coisas, podem ter família, podem ter alegria, nunca felicidade, tá? Debaixo do diabo ninguém é feliz. Pode ser alegre, feliz não é não. Você sabe a diferença, né? Alegre é um momento, felicidade é permanente, amém? Mas se as pessoas estão sob o jugo do maligno podem viver experiências boas, que dirá nós que estamos sob o jugo do bem, que é o nosso Salvador, amém? Então a escatologia, que é essa parte, né, que trata do futuro dos dias que virão, nos dão muitas informações bacanas sobre o galardão que nos aguarda, amém? Para começar aqui, meu irmão, minha irmã, nós vamos até onde der, tá? Se não der tempo hoje, a gente volta no próximo culto. Primeiramente, meu irmão, por que falar de uma segunda vinda? Porque a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Vou pegar aqui, são várias passagens, peguei uma só, tá? Hebreus capítulo 9, verso 27. Está aqui, está tudo aqui na tela, tá bom, meu irmão, minha irmã? Não precisa nem procurar na Bíblia, não, vamos aqui na tela, mesmo porque daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. Eu usei uma versão diferente da Bíblia para fazer esse estudo, tá? A versão da Bíblia que eu usei para fazer esse estudo é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Por que eu usei essa? Lembra que eu falei que tem aquelas versões que são paráfrases que facilitam o entendimento? Ó, nós já vamos falar de escatologia, que é uma coisa super complicada. Pegar então uma linguagem que é muito rebuscada, piora um pouco o entendimento. Então a gente vai começar pela linguagem mais fácil. Aqui nós vamos praticar o que eu, em cultos anteriores, ensinei. Quando você pega uma coisa muito difícil, você pega a versão mais fácil, depois você vai complexificando. É verdade que ele não pode ficar parado nela, senão a gente perde várias nuances, tá vendo? Mas por enquanto, uma primeira aproximação nós vamos usar em NTLH, tá claro, meu irmão? Então ela vai ficar diferente da que você tem aí na sua mão, em nome de Jesus. Então vamos acompanhar aqui na tela. Hebreus capítulo 9, verso 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Amém? Está claro esse versículo, né? Existem muitas camadas aqui de interpretação. A gente pode, por exemplo, abordar a questão da encarnação. Nós sabemos que existe, religiões aí fora que dizem que as pessoas elas reencarnam. A palavra de Deus aqui é muito clara, né? Cabe às pessoas morrer uma única vez. Então tem esse negócio de morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar. Outra coisa também, fala que o sacrifício de Jesus foi uma só vez, é um único sacrifício, amém? Não tem mais que matar boi, não tem mais que cortar pombinha, isso aí acabou. Só o sacrifício de Jesus é suficiente. Também fala que ele tira o pecado de muitas pessoas. Mas por que de muitas pessoas, pastor? Se o sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade. Aí é que está a questão da fé. Quem não crê não torna o sacrifício de Jesus eficaz na própria vida. Amém? Infelizmente não serão todos salvos. Infelizmente. Somente aqueles que creram. Amém? Então não vai chegar todo mundo, vai chegar só naqueles que têm fé. Embora Jesus esteja ofertando para todos. Amém? Se você conhece alguém que não acredita em Jesus, sabe, Jesus morreu por ele também. Amém? O que a gente tem que fazer é convencer essa pessoa a crer. Amém? E como que a gente faz isso? Brigando? Por força? Por violência? Por chatice? Não. Com amor. Amém? Com paciência. Com longanimidade. Com fruto do Espírito. Mas não é a pregação de hoje. Hoje eu quero me apegar somente a uma palavrinha aqui, uma frasinha bem pequenininha, aparecerá pela segunda vez. Amém? Jesus vai voltar, amém?
Jesus vai voltar. Não duvide disso, Jesus vai voltar. Se você não tiver isso no teu coração, meu irmão, minha irmã, já fica aqui um propósito de oração. Vai para casa, ajoelha, né? Fecha aquele lugar que só você e Deus conhecem, não deixa ninguém te incomodar e ora a Deus para Deus te dar esse entendimento, amém? Porque se a gente não crê que Jesus ressuscitou, já dizia Paulo, vã é a nossa fé, amém? Jesus ressuscitou, e ressuscitou para quê? Para voltar, amém? Ele naquela primeira vez foi somente o nosso Salvador, como se isso fosse pouco, né? Ele foi Salvador, Cordeiro, mas ele vai voltar para quê? Para reinar como um leão, amém? No primeiro momento foi para limpar, o segundo momento vai ser para governar, amém? Então, meus irmãos, eu quero primeiro explorar um pouco esse preâmbulo. O que é um preâmbulo? O preâmbulo é tipo é um antes da introdução, amém? Por quê? Para não ter confusão na nossa igreja, porque não são todos os ministérios que pensam exatamente igual, amém? Então vamos aqui cultivar onde a gente come o maná, amém? A nossa sã doutrina diz que Jesus já reina, amém? Já reina. Ô meu irmão, como que isso faz diferença? Se Jesus já reina, se ele já é rei, ele já me governa, amém? Eu não posso ter dúvida disso. E quem fala? É o pastor Oleg? É o Ministério de Reconciliação em Cristo? Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus já é rei. Só que o reinado de Jesus acontece em duas etapas. Aqui, ó, olha lá embaixo, Lucas capítulo 10, verso 9. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Está escrito que vai chegar? Não, chegou. Então, quando as pessoas passavam, quando Jesus passava, seus discípulos passavam, eles anunciavam o quê? O reino de Deus. Amém? Ele já chegou. A cura, a libertação eram os sinais do reino que chegou. Amém? Por isso que os dons não cessaram, e até hoje a cura acontece, a libertação acontece. Por quê? Porque é o mesmo reino, amém? Jesus Cristo já é rei. Só que o reino de Jesus, que é o reino de Deus, ou se você pegar Mateus, o reino dos céus, é a mesma coisa, são sinônimos, amém? Ou o reino da luz, lá em Colossenses, são sinônimos, é a mesma coisa, amém? São formas diferentes para designar o mesmo reino. Nessa etapa ele é invisível. Nessa etapa ele é um reino de adesão. Nesse momento é um reino que nós entramos voluntariamente, amém? Depende da nossa decisão. Se nós decidimos, não quero fazer parte desse reino, ok, pode escolher, fica a teu cargo. Claro, cada escolha leva a uma consequência, não é isso? Mas pode escolher. Agora ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a prestar reverência a Jesus neste momento. Amém? Amém. Mas haverá um outro momento. Neste outro momento, aí já não vai ter escolha. Quem resolver não ficar com Jesus vai ter que ser excluído do reino eterno. Não é porque Jesus fez, não, que Jesus morreu para todo mundo, é porque a pessoa tomou a decisão. Amém? Então vamos aqui ler alguns versículos que deixam clara essa afirmação de que o reino já existe, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Olha aqui, Lucas capítulo 11, verso 20. Vou ficar só em Lucas, tá? Lucas é muito claro sobre esse aspecto. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Amém? Primeira parte que não interessa nesse momento, amém? Jesus estava debatendo com os fariseus, explicando que os fariseus acusavam ele que ele expulsava demônios pelo nome de Bezebu. Ele falou: mas se uma casa for dividida, essa casa não prospera. Se eu expulso o demônio por Bezebu, Bezebu já está derrotado. Não é disso que se trata. Eu expulso porque o reino de Deus já chegou. Amém? E no reino de Deus não tem espaço para Satanás. Olha, já chegou.
terceiro, esse aqui é mais claro do que os demais, porque ele explica como é esse reino. O mesmo Lucas capítulo 17, verso 20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Olha só, eles perguntaram diretamente: quando vai chegar o reino de Deus? Pergunta clara, não é? Direta, é a nossa pergunta. O reino de Deus já existe ou não existe? Vamos fazer essa pergunta para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: veja, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Então essa etapa do reino, lembra que eu falei que é a adesão? Escolha. Você vive o reino de Deus. O mundo à sua volta não vive o reino de Deus. Você vive o reino de Deus. Amém? Não existe uma circunscrição territorial. Quando você pega um mapa mundi, por exemplo, tem umas corzinhas diferentes, cada uma representando um território de um país. Não existe. O reino de Deus não funciona assim. Ele está em toda a humanidade, em cada indivíduo que aceita Jesus. Esse é o reino de Deus. Amém? Então ele já está instalado. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Por que eu estou insistindo tanto nesse ponto? Porque quando a gente fala Jesus vai voltar para reinar, não está tão certo. Amém? Porque ele já reina. Amém? O que é certo ele dizer é: Jesus vai voltar para inaugurar o reino visível. Amém? Essa é a diferença. E não é uma diferença pequena. A diferença aqui é toda a diferença. Jesus vai voltar para inaugurar o reino visível. Amém? Porque o reino invisível já chegou. Então fica no teu coração com essa ideia. São duas etapas, tá bom? Dois tempos. O teu futebol, 45 minutos, intervalo 45 minutos. É assim que está funcionando. Não é que vai funcionar, já está funcionando. Jesus já reina de modo invisível. Depois ele vai continuar reinando, porém de modo visível. Amém? Benção. Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos do céu. Por isso que na nossa igreja a gente fala tanto essa expressãozinha, que às vezes, não sei, se o irmão tiver dúvida, tem que perguntar, né? Cidadania celestial. O que significa isso? Cidadania celestial é que nós nos entendemos como cidadãos do reino de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a gente não briga entre esquerda e direita. É por isso que a gente não tem político de estimação. É por isso que se ganhar o A para nós tá bom, nós vamos orar pelo A. E se ganhar o B tá bom, também nós vamos orar pelo B. Mas tá bom, pastor, se for qualquer um, meu irmão, qualquer um vai trazer coisas boas, qualquer um vai trazer coisas ruins. Porque o nosso coração não está em pessoas, o nosso coração está em Deus. Amém? Maldito o homem que confia no homem. A autoridade da terra é transitória, a autoridade que vale é de Deus, essa é permanente. Amém? Mas a gente não briga por causa de política, porque não é nossa cidadania. Imagina, irmã Maria, eu vou brigar com a senhora por causa do resultado da eleição lá na França, lá em Botsuana, lá no Zimbábue. Não tem nada a ver com isso, né? É uma coisa pra gente. Amém? Nosso reino já tem rei, já tem constituição, já existe, é nele que a gente está totalmente envolvido. Os que acontecem aqui é de passagem, tá bom? Então, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Então vai vir um momento que ele vai aparecer para nós. Ele já está no reino que a gente também está aqui, está conectado a todos nós no nosso coração através do Espírito Santo. Amém? Mas a gente não está vendo ele, mas vai haver o dia que nós vamos ver com os nossos olhos. Amém, meu irmão, minha irmã? Até aqui tranquilo? Muito bem. Quando a gente fala de escatologia, olha que eu comecei já dizendo, um negócio complicado, né? É tão complicado que eu vou te falar uma coisa. Principalmente eu estava investigando agora, pesquisando, até depois eu até abandonei essas pesquisas. Só mais confunde do que ajuda. Se você pegar 10 vídeos para assistir 10 pensamentos diferentes. Amém? Por quê? Porque realmente requer muita oração
e requer muita presença do Espírito Santo para ver como que o Espírito Santo está orientando aquela igreja. Amém? Você tem uma ideia, só teologicamente aqui eu trouxe 5 posições divergentes. Tem um grupo que chama pré-tribulacionista, o grupo que se chama mid-tribulacionista, o grupo que chama pós-tribulacionista, o grupo que chama milenarista e o grupo que chama amilenarista. Só para começar, tá, irmão? Só para começar. Então você pegar um manual de teologia e está aqui. Você vai são 5 posições diferentes. A igreja vai ser arrebatada antes do tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação. Tem milênio literal. O milênio ele é só uma figura de linguagem. Irmão, tem de tudo, tá? Então o que a gente vai fazer para sair dessa situação complicada? Vamos seguir a Bíblia. Amém? É isso que nós vamos fazer aqui. O meu esforço é de colocar em ordem, tentar colocar em ordem os versículos, criar uma ordem cronológica para a gente pensar junto. Amém? E quando a gente faz isso, meu irmão, aí já começa a vir uma outra dúvida. Por que esse povo todo discorda tanto? Porque a Bíblia é tão clara. Ela é tão clara. Aí a coisa vai aparecendo com nitidez. Meu irmão, é a palavra que salva, não é a teologia, não, tá? É a palavra que salva, não é a interpretação dos outros. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, dizer, não, eu vou ler o do homem que leu e interpretou para mim. Não, deixa o Espírito falar contigo, amém? Meu irmão, minha irmã Mariana, que é testemunho ocular, até ontem eu não sabia, hoje eu já sei, amém? Por quê? Porque eu deixei a Bíblia falar. Vamos lá, a doutrina isso que é o mais importante. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Os irmãos em Cristo podem discordar de um monte de coisas. Orelha não é igual a dedo mindinho, mas todo mundo compõe o mesmo corpo, amém? Então a gente não julga ninguém. Você é herege porque a sua interpretação é diferente da minha. Misericórdia. Não vamos entrar nessa, né, irmão? Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, na verdade nós temos que nos ater ao que é central. E se a gente se atém ao que é central e tem concordância com o que é central, o resto, meu irmão, pode ser A, pode ser B, pode ser C. Não tem problema, amém? Na verdade só vai ajudar para a gente ter um vislumbre de como a coisa vai ser, amém? Mas um detalhe ou outro, não necessariamente todo mundo vai concordar. Então eu quero, antes de falar de qualquer coisa, trazer o que é central. O que a gente não pode abrir mão, em hipótese nenhuma, amém? O que realmente define o que é heresia e o que é ortodoxia. Sabe o que significa a palavra ortodoxia, né? Fidelidade à palavra. Tá claro? Então o que não pode ter confusão na cabeça de ninguém? Primeiro, Cristo vai voltar. Amém? Então se tiver uma seita, algum pastor, algum não sei quem falando, isso aqui é só um símbolo, sai de perto. Sai de reto, Satanás. Que isso aqui é um ensino maligno. Pastor, maligno. Se a gente não tiver essa confiança, meu irmão, vã é a nossa fé. Cristo vai voltar. Ponto. Não conversa. Acabamos de ver aqui, a Bíblia é clara com relação a isso. Segundo, vai haver julgamento de vivos e mortos. Amém? Durante toda a história as pessoas têm morrido fisicamente, mas naquele dia todos serão ressuscitados e todos ficarão na frente do trono para escutar a sua sentença. Isso a gente tem que saber. Não, pastor, não tem isso. Todo mundo vai para o céu. Não. Todo mundo vai para o inferno. Também não. Cada um vai ter um destino no julgamento. Tá bom? E tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Terceiro, a sentença. São 2, não tem 3, não tem 4. Tem sequer aqui, a gente já entra numa zona de choque com algumas igrejas. Não tem purgatório, irmãozinho. Não existe purgatório na Bíblia. Na Bíblia é céu. Vamos entender céu?
paraíso, amém? E vocês vão ver daqui a pouco o reino de Deus, ele é lá e cá, ele não é só lá. Nós vamos entender isso. E segundo, o inferno. E inferno é inferno. Ah, não, é a destruição eterna. É inferno, irmão. É inferno. Amém? Depois nós vamos fazer pregação sobre esses dois temas, céu e inferno. Vamos chegar lá. Mas tem que ter essa convicção de que a sentença é uma ou outra. E dito isso, que é doutrina, o que é doutrina? Doutrina que não pode desviar, amém? Está claro? Não pode desviar. Jesus vai voltar, todos serão julgados, e a sentença é céu e inferno. Concordou que isso aqui é doutrina, nós estamos de acordo. Agora, se Jesus vai vir antes, vai vir depois, se a igreja subir, se a igreja... é outra coisa. A interpretação, cada um pode ficar com a sua. Agora, uma coisa nós não podemos tirar da nossa mente. Olha o que está escrito aqui, não é a palavra de Deus não. É a minha palavra, a palavra do homem. Ninguém sabe quando vai acontecer. Por isso, manter-se vigilante. Amém? Essa é a exortação. Esse é o pastor que está falando com vocês, amém? Se eu sei dessas três, se essas três doutrinas aqui estão no meu coração, a exortação, ela é necessária. Nós temos que vigiar. Vigiar por quê, pastor? Porque Cristo vai voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, Ele vai julgar todos. Então que estejamos de vestes limpas perante o trono. Para quê? Para ir para o céu. Para ir para o paraíso. Amém? Para continuar lá. Então pode pensar. E aqui eu trouxe algumas palavras, amém, irmão? Que é a própria Bíblia falando com você nessa noite. Vamos lá, vocês viram que eu grifei ali, que eu botei em negrito, né? Para a gente prestar atenção no centro das palavras, porque às vezes o versículo ele trata de vários temas. Então eu estou aqui trazendo a atenção de vocês para o que interessa nesse tópico. Mateus 24, 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos no céu, nem o Filho, ele, Jesus, mas somente o Pai. Meu irmão, nem Jesus, quando disse essas palavras, não sei se hoje ele já sabe, mas naquela época eu não sabia. Amém? Eu creio que Jesus não sabe. Isso é um segredo de Deus, do Pai Todo-Poderoso. Senão Jesus não fala isso. E irmão, por que é importante a gente também meditar um pouquinho sobre essa palavra? Não sei se você já tiver essa experiência, eu já tive. Tem alguns irmãos em Cristo de outras denominações. Opa, você está falando dos outros. Mas que esse assunto tem, né? A gente tem que falar um pouco. Tem irmãos de outras denominações que, no momento que ele começa a pregar, tipo assim, ele fala: oi, tudo bom? Meu nome é fulano. E já começa a falar: ó, Jesus vai voltar na data tal, no dia tal, na hora tal. Vocês já viram isso? Tem igreja que é alicerçada em dizer quando que Jesus vai voltar. Ah, não, que são 150 dias, depois 40 numa latitude 12, da longitude 10. Irmão, eu fico imaginando, como assim? Se Jesus falou que nem ele sabia, nós é que vamos adivinhar? Não, meu irmão. E não é por acaso que Deus não revelou. É porque Ele quer que nós estejamos prontos para qualquer momento. Amém? Tem propósito. Então nós não vamos, irmão, uma coisa que você nunca vai ver nessa igreja aqui: a gente ficar fazendo contagem para ver quando é que Jesus vai voltar. Não vamos fazer isso. Amém? Que Jesus não mandou fazer. E olha, acompanha, olha como é que é a coisa, o que a gente não deve saber. Está lá, continua a palavra de Deus dizendo, 24, 37. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Isso aqui é só o início do versículo, tá? Faltou colocar um azinho ali. Na época de Noé, todo mundo casava, se dava em casamento, comia, bebia e festejava, até que veio o dilúvio. Não é assim? Nós não podemos ser igual aquele povo, não. Nós temos que ser igual Noé. Construir a nossa arca enquanto há tempo. Amém? E lembrando que a arca de Noé não guardou só ele, não. Guardou a família inteira. Crendo no Senhor Jesus, será saltou a tua casa. 24, 42. Fiquem vigiando,
pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Então vigie, porque ele não sabe o dia que ele vai chegar. Mateus 24, 46. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Aqui ele contou uma parábola, né? Que o empregado que era, né? O empregado que era atento ali, estava sempre deixando a casa arrumadinha, tudo no lugar certinho, porque não sabia o dia que o patrão ia voltar. Nós temos que ser igual a ele, nós temos que estar com a nossa casa arrumadinha, nossos filhos bem arrumadinhos, todo mundo de banhozinho tomado, perfuminho, pronto para a chegada do rei. Amém? Imagina, você já viu aquelas coisas assim de exercício de incêndio? Deu incêndio, todo mundo sabe para onde tem que ir, como tem que fazer? Tem que ser igualzinho. Amém? Veio a trombeta, tem mais volta. Não tem mais volta. E até começou a ficar ligado. Hein? Escutou o barulhinho? Acabou, meu irmão. Acabou. Jesus fala. Jesus fala. Quem estiver no telhado, quem estiver na colina, quem estiver no monte, não volta nem para buscar a muda de roupa. Vamos lá. Mateus 24, 46. Aquele empregado que estiver fazendo isso, quando o patrão chegar, é feliz. Amém? Vamos vigiar para a felicidade continuar conosco. Depois dos 50 ele diz: e o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Amém? Você está preparado, meu irmão. Nada vai te surpreender. 2 Pedro 3,10, a parte A. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. A gente espera o ladrão? Ih, gente, eu tenho que correr para o ladrão terminar em casa. É assim? Não, né? Espere a vinda do dia de Deus e faça o possível para que venha logo. Meu irmão, eu fico impressionado também com isso. Às vezes a gente fala assim, né? Brinca, né? Ó, Jesus está voltando, pode voltar amanhã. Pegadinha para crente, hein? Irmão, Jesus vai voltar amanhã. Se o crente falar, não fala isso, por favor. Tem um treco errado aí, não tá? Então tá. Não, pastor, amanhã não pode. Ué, o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, irmão? Por que não pode? Pegadinha de crente, hein? Ó, Jesus está voltando. Você vê, se o cara ficar espantado, não tem problema. Se fala Jesus está voltando, o crente fala: uau, bacana, graças. Estava demorando. Não é assim? A gente tem que querer. Não tem que ficar com medo, não, amém? Benção. Vamos vigiar. E vai lá. Espere a vinda do dia de Deus e faça o possível para que venha logo. Então coloque na tua oração, meu irmão. Porque Jesus falou. Olha como é que a oração não pode ser vã repetição. Que venha o reino de Deus. Lembra? Pai nosso? Pai nosso está no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, e nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, nos livrai do mal. Amém. Que venha o seu reino. Amém? Que venha o seu reino. Nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, só tem coisa boa para nós. Nós não temos que ter medo, ao contrário, vamos orar para ele vir mal. Versículos básicos sobre o assunto, está aqui, inclusive é o que a gente usou. Pastor, não tem nada no Antigo Testamento. Na verdade tem, eu usei um pouquinho de Daniel, mas tem muita coisa no Antigo Testamento. Ezequiel fala muito sobre a vinda. Daniel é o que mais, né, ele se articula bem, né, com a palavra em Apocalipse. Mas se você parar para pensar, só uma curiosidade, eu acho que eu já falei aqui na igreja. Quando você lê Ezequiel, você percebe que a linguagem é muito parecida com a linguagem que João usava no Apocalipse, usou no Apocalipse. Depois faz essa experiência, lê Ezequiel e lê Apocalipse, você vai ver que tem muita simetria.
Então a gente costuma falar muito de Daniel, mas não é só Daniel não. Isaías tem profecia escatológica, Daniel tem profecia escatológica, Ezequiel tem profecia, Jeremias tem profecia escatológica, amém? Está permeando a Bíblia toda, amém? Mas esses textos aqui do Novo Testamento, eles são os textos em que as coisas são mais o quê? Mais explicadinhas. Então por isso nós estamos usando eles, tá? Principalmente Apocalipse, que é o principal, mas que se dedica só ao assunto. Meu irmão, minha irmã, e aqui eu fiz um resuminho, tá? Um resuminho. Nós não vamos avançar pelo resumo todo hoje não, tá? Mas para você saber para onde a gente está indo. Resumo dos eventos que antecedem e sucedem a vinda de Jesus. Amém? O primeiro deles é o sinais dos tempos. O que são os sinais dos tempos? Vocês vão lembrar, Jesus fala guerras, rumores de guerra, lembra disso? Mas aí ele fala, mas ainda não vai acontecer. Fique atento, mas ainda não vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos ver quando é que acontecem esses sinais. Vocês vão ficar surpresos. Surpresos. Quando é o sinal do tempo? Depois vem a tribulação. É nisso aqui que o crente tem mais medo. Porque quando você lê, inclusive, você está medo. Rios virando sangue, o mar, todas as criaturas do mar morrendo, né? Fogo de Saraiva. Nossa, realmente o negócio é brabo. Mas preste atenção na palavra, nós vamos chegar lá. Jesus sempre está nos protegendo. Amém? Você vai ler na palavra tudo ruim, mas os deles estão protegidos. Até Jesus fala, nós vamos ler essa passagem. Deus abreviou aqueles dias por causa daqueles que amam. Era para a tribulação ser muito pior, mas como a igreja vai estar na terra, porque Deus pré-tribulacionista que diz que não, como a igreja vai estar na terra, de acordo com a Bíblia, Deus vai cortar esse período para diminuir, né, esse momento tão delicado que a humanidade vai passar. Mas fica tranquilo, meu irmão, nós estamos protegidos também, e a palavra é muito clara com relação a isso. E aí, depois da tribulação é quando tem lá, né, o que a gente costuma falar, anticristo, né, que no caso ali do Apocalipse não usa essa expressão, mas a gente, né, costuma falar o anticristo, o tal que, né, vai ter o chip, né, essas coisas que a gente ouve muito, né? É aqui que acontece, na tribulação. Os santos vão ser perseguidos. Imediatamente depois vem Jesus. Amém? Aí Jesus. Estão entendendo qual é o contexto? Então tem os sinais, tribulação, Jesus. Jesus vem do céu com seus anjos, cavalos e vem para a guerra. Amém? E quem que ele traz para o seu lado? Aqui, olha só, meu irmão, acontece a primeira ressurreição. Irmãos, vocês sabem que são duas ressurreições que vão acontecer. A primeira ressurreição acontece aqui. O senhor está fazendo essa cara, eu fiz a mesma cara. Aprendi isso agora. Duas ressurreições. Depois a palavra é muito clara. Só que a gente tem que prestar atenção. A primeira ressurreição, a Bíblia atribui como sendo a dos mártires. Vocês vão lembrar dessa passagem de Tessalonicenses? Depois eu vou ler todas, tá, irmão? Só estou aqui adiantando. Tem um momento que Paulo fala assim, né? Que ele está confortando os membros da igreja de Tessalônica, dizendo assim: eu quero que saiba das coisas que vão acontecer. Primeiro vão ser ressuscitados os que morreram em Cristo. E depois nós que aqui estamos, quando ele fala nós, não era ele, nós, a igreja, nós que estamos vivendo um momento, vamos então alçar os ares para encontrar com Cristo enquanto Ele está vindo. Então tem toda a cena de como isso vai funcionar. Vai ter uma ressurreição e em seguida nós vamos ser levados, nós que estivermos aqui na hora. Beleza. Vai todo mundo encontrar com Jesus. Jesus vai vir para quê? Para a batalha do Armagedon, lá em Megiddo, lá na Terra Santa. Ele vai para a luta. E naquela luta,
os reis da terra vão juntar um exército imenso, amém? E aí João fala de gafanhotos, que é muito claro que são helicópteros. Depois a gente vai ver esse negócio, bacana demais. Então vai vir uma guerra assim, uma guerra monumental, e óbvio Jesus vai vencer. E quando vence essa guerra, um anjo vem e acorrenta Satanás no inferno, leva ele embora, prende ele, amém? O anticristo nessa vai, o dragão vai, a serpente vai tudo para um calabouço. E Jesus então começa um governo visível, que é o tal do reinado visível, amém? Que é o governo dos 1000 anos. Então prende Satanás, Satanás é tirado e Jesus começa um governo visível, amém? Nesse governo visível, ele vai governar junto com aqueles que ele ressuscitou. Vou falar há pouco que os mártires seriam ressuscitados. Esses governarão com ele. Agora faz todo sentido aquela palavra que diz, né? Vocês são reis. Eles? Paulo não fala que nós somos reis? Não fala que nós vamos julgar com ele? Inclusive anjos. Faz todo sentido. Nós vamos participar desse mundo. Quem nós? Nós que estamos em Cristo. Amém? E aí, depois de 1000 anos, Satanás mártir é quem morreu pela fé. Tá? Mártir é quem morreu, quem sofreu, não é só quem morreu, quem sofreu pela fé. Os mártires são quem sofreu. E tem todo um sentido, meu irmão. Quando a gente chegar nessa passagem, nós vamos meditar sobre isso. Vamos lá, só um parênteses. Nós não falamos sempre que o reino de Deus é uma coisa boa, é uma coisa positiva, é uma coisa. Poxa, mas não teve no passado gente que morreu, não tem gente no presente que está morrendo pela palavra? Pois bem, Deus preparou um galardão especial para essas pessoas. Eles serão os primeiros. Lembra daquela passagem que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão? Quem mais, veja bem, quem mais sofreu por causa do nome de Cristo será o primeiro a ser ressuscitado. Esse é o sentido da palavra. Então a gente vive a bênção de Deus por completo. Se eu estou feliz, Deus está me abençoando. E se eu estou passando por luta, Deus está me abençoando, porque daqui a pouquinho eu vou estar com Ele. Amém? Ele abrevia o sofrimento. Deus é maravilhoso, irmão. Mas nós vamos falar mais lá na frente. Passados os 1000 anos, Satanás é solto. Por que ele é solto, pastor? Vamos ler junto, amém? Vamos pensar junto. Mas ele será solto. Nesse momento, quando Satanás é solto, ele vai arrebanhar novamente o secto. O que é um secto? Um grupo que vai ficar com ele. Ou seja, vai ter mais uma debate, vai ter mais um grupo que vai se distanciar de Jesus. Esse ser humano é complicado, né, irmão? Deus faz cair maná do céu, Deus abre o mar vermelho, Deus faz o Rio Jordão ficar seguro, derruba as muralhas de Jericó, e o povo continua murmurando. Jesus vai se fazer visível, vai vir para governar por 1000 anos, e vai ter gente que vai depois se juntar com Satanás. Faz parte, né? É o pecado que ainda existe no ser humano. Então ele arrebanha a multidão de rebeldes e acontece a batalha final, que é a batalha de Gog e Magog. Muita gente fala a batalha final de Megiddo, né? A última batalha de Gog e Magog. Talvez alguns irmãos não falem que é batalha. Por quê? Porque Deus vai nem deixar ter luta. O exército de Satanás vai se reunir e Deus vai fazer cair fogo no céu, vai acabar com tudo. E nesse momento Satanás vai ser enviado para o inferno definitivamente. Ele e os seus demônios. Aqui acontece a derrota definitiva de Satanás que vai para o inferno. E então vem o juízo final. E aqui que todos os que não foram ressuscitados agora indistintamente serão ressuscitados, inclusive quem morreu durante o reinado dos 1000 anos, desses 1000 anos. Nesses 1000 anos a palavra não fala que as pessoas que nasceram elas têm um corpo glorificado, não tem, não. Então vai continuar morrendo gente depois dessa primeira ressurreição. Então aqui todos serão ressurreitos, todos, bons e maus, crentes e infiéis, todo mundo vai ser ressuscitado. E todos comparecerão
E aí é o juízo final. Todos morrem, todos que morreram são restabelecidos para escutar o veredito. Ou é a salvação, ou é a condenação. Amém? E depois disso, novo céu e nova terra. Aí a história acaba. O que vem pela frente? Eternidade. E quando Deus fala novo céu e nova terra, Ele não faz distinção mais. O que é reino daqui, o que é reino de lá? Não faz mais. Lembra que Deus passeava pelo jardim na época de Adão e Eva? Não tem mais distinção. E é bacana demais que Jesus completa o seu governo e transfere novamente a soberania para Deus. Jesus conclui o governo dele na Bíblia e ele transfere a soberania para Deus. E aí quando Isaías fala que o leão vai lutar com o cordeiro, lembra essa coisa? É a paz essa história. Amém? Então esse aqui é o resuminho. Aí até falei, Jesus entrega seu domínio de volta para o Pai, reino universal sem fronteiras, terra e céu. Amém? Eu coloquei essa imagem aqui que eu achei a imagem que mais expressa isso tudo que eu falei. Essa imagenzinha, depois eu compartilho com os irmãos lá no WhatsApp. Me lembra, tá, Maria, de jogar lá no WhatsApp? Eu vou só dar mais uma fiscalizada para ver se está tudo certinho, né, irmão? Mas é basicamente isso aqui, tá? Essa imagem mostra bem todo esse percurso aqui. Meus irmãos, tá interessante? Tá bacana? Tá legal? Bacana. Agora, olha só. Nós vamos então passo a passo, tá? Tudo aquilo que eu falei, agora nós vamos passar a passo. Tudo hoje, pastor? Não, eu vou ficar aqui só no primeiro ponto, tá? E aí no próximo culto a gente volta, tá bom? Fica hoje uma introdução. Agora a gente vai no próximo culto olhando versículo por versículo, tá? Toda essa história aqui embasada na Bíblia. E eu quero hoje só terminar com essa primeira aqui, falando que é a nossa posição da NTLH, tá bom? É o que a gente vai usar, essa Bíblia. Depois a gente até faz umas com a nossa arte, que aí a gente vai pegar um monte de informaçãozinha que a NTLH acaba passando por cima. Mas eu quero hoje, meu irmão, ficar no anúncio do retorno, tá? Quando Jesus ascendeu ao céu, já é anunciada a sua volta. Vocês vão lembrar dessa passagem, olha lá, Atos dos Apóstolos 1:11. E disseram que os anjos, Jesus tinha acabado de ascender, tinha acabado de desaparecer nas nuvens. E aí o povo, né, os apóstolos, tudo olhando para cima, tentando ver Jesus. E aí vem dois anjos e falam com os apóstolos isso aqui: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Significa o que, meu irmão, minha irmã? Para nós aqui isso aqui não é problema, mas para a história da igreja foi durante muito tempo. Jesus encarnou ou não encarnou? E quando ele ressuscitou, era carne ou era espírito? A palavra está dizendo claramente aqui para nós. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou como um corpo. Não um corpo exatamente igual ao nosso, mas um corpo glorificado. Amém? É diferente, mas é corpo. E quando ele ascendeu ao céu, ele ascendeu em corpo. E quando, portanto, ele voltar, ele vai voltar corporeamente. Não é no espírito. É um corpo glorificado. E a palavra de Deus diz que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. Porque quando nós também fomos ser ressuscitados, seja no primeiro grupo ou no segundo grupo, nós também nos tornaremos corpos glorificados. Amém? Nós que somos salvos, amém? Seremos corpos glorificados. E aqueles que vão para o inferno, a palavra omite. Não sabemos. Mas possivelmente algum corpo tinha, porque tem dor, não tem? Não tem um ranger de dentes? Espírito não tem dente. Então eu creio que tem corpo também. Amém? Mas nós eu tenho certeza, é corpo glorificado, porque a palavra falou. Jesus tem corpo. E meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito profundo. Quando que Jesus ascendeu ao céu? 2000 anos atrás. Passou 2000 anos, eu vou falar mais. Foi em 1995 anos aproximadamente. Nós estamos aí, quem gosta de números redondos, quem sabe, né? O pastor falou que não vai fazer conta, é
Daqui a 5 anos Jesus subiu. Porque Jesus, na verdade, quando ele foi crucificado, é em torno do ano 30. Mas ele não foi crucificado com 33 anos, só que ele nasceu antes do ano 0. Depois fizeram a conta errada. Ele deve ter nascido entre 4 e 5 antes de Cristo. Por quê? Porque era o governo do Herodes. Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Não é para fazer conta que eu chamei a atenção para isso. Jesus é Deus. E ele se fez corpo. E ele continua corpo. 2000 anos. Olha o tamanho do amor. Ele se fez corpo. Ele precisava disso? Não, ele reduziu a corpo. Ele ocupava todos os espaços. Ele é a plataforma do universo. Ele virou corpo. Se limitou a 1 metro e alguma coisa. A 80 e poucos quilos, quem sabe. E ele continua. Olha o tamanho do amor. Não é só a cruz, não, meu irmão. É tudo que veio do processo de salvação. Quando Jesus voltar, ele vai voltar como ele subiu. Ele vai voltar em corpo. Amém? E João fala, né, que cabelos e barba branca, né? Então pode ser que Jesus tem um aspecto um pouco diferente assim, do que naquela época, que tinha 30 e poucos anos terrenos. Corpo. Meu irmão, depois medita nisso, tá? Aquele que não tinha limite nenhum, corpo por nós. E continua. Para nos purificar e depois purificar a humanidade. Porque ele vai entregar depois para dentro. Lembra da palavra de Deus que fala assim: colocar tudo como estrado debaixo dos seus pés. Ele tem que colocar tudo no lugar para entregar para Deus. É forte, irmão. Mateus 23, 39. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. O que significa isso, meu irmão? Significa que quando a palavra de Deus for pregada a todas as gentes e que todos tiverem a oportunidade de crer e que todos que poderiam crer vierem a crer, Jesus volta. Então Jesus nunca vai fazer, nunca será, olha só, presta atenção, injusto. Porque às vezes volta e a gente escuta essas coisas. Ah, mas e o povo tal que não conhece Jesus? Meu irmão, vai chegar lá. Amém? Porque aqui, olha o que a palavra de Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Ele tem que ouvir isso. Todos os que podem crer têm que crer. Ele não vai deixar ninguém para trás. E isso inclui os judeus, que é um outro negócio que às vezes é zona de polêmica. Nesse processo escatológico aqui, os judeus estão inseridos. Possivelmente a conversão em massa vai acontecer quando? Durante a tribulação. Os judeus vão se voltar a Cristo. Lembra lá Paulo falando em Romanos? Eu rogo para que a minha gente venha ter consciência e se voltar para Jesus. E lá pelas tantas ele fala: vai acontecer. Vai ter uma hora que vai acontecer. Amém? Então toda aquela simbologia das tribos, das portas e tal, né, que está sempre em volta ali, tanto em Ezequiel quanto Daniel, quanto em João, até quando, por exemplo, Daniel fala, né, que a tribulação ela vai atingir o auge quando tiver cessado os sacrifícios do templo. Então, né, a questão dos judeus ela faz parte, né, de todo esse processo. Quando que os judeus vêm de volta? Porque hoje, vocês sabem, hoje eles estão numa posição anticristo. Então, eu não creio. E pelo contrário, até às vezes combate, né? Mas vai haver um momento que eles vão vir. Jesus está dizendo: eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão. Ele estava onde aqui, nessa época? Estava em Israel, né? Até o tempo em que dirão. Ele está falando com os judeus. Amém?
Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Mas esse processo ele acontece apartado da igreja, como algumas denominações pensam. Acontece com a igreja. Amém? Eles têm que se transformar em igreja. Bendito o nome daquele que vem. Em nome do Senhor. Jesus é o nome sobre todo nome. Nome de toda boa confesso. Todo juízo se dobra. Tem que ser. Amém? Então a gente até tem essa coisa, fazendo uma interpretação de algumas outras passagens, que os judeus serão os últimos a se converter. E quando eles se converterem, aí todas as pessoas já terão tido a sua própria oportunidade de Jesus tomar conta. Amém? Então vamos aguardar e vamos orar para que isso aconteça. O próximo tópico é sobre os sinais. Eu vou terminar, nós não vamos aprofundar, mas eu também não quero deixar vocês curiosos. Quando que acontecem os sinais, pastor? Quando começa? Vocês conseguem segurar um pouquinho? Um minutinho? Olha só, Mateus 24, 1. Olha só essa passagem. Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Jesus aponta para o templo. Vocês estão vendo esse templo? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Meu irmão, minha irmã, você está frequentando os cultos e já me ouviu falar sobre isso aqui. Jesus foi crucificado por volta do ano 30, amém? 40 anos depois. Aos números aí, né? 40 dias no deserto, né? 40 anos no deserto, os 40 dias, 140 dias jejuando, né? Lembra disso? Jesus jejuava 40 dias no deserto, 40 anos de peregrinação, né? Moisés viveu 40 anos como egípcio, 40 anos em Midian, 40 anos como líder do povo. Muito bem, 40 anos depois, o general Tito, do exército romano, invade Jerusalém e joga o templo no chão. Jesus falou isso aqui mais de 40 anos antes, porque ele tinha um pouquinho para ser crucificado. Jesus está falando do templo, que o templo vai ser destruído, e imediatamente depois acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Versículo 2, agora a gente já vai para o 3, amém? Ele acabou de falar do templo, aí olha o que acontece, sabe? Um versículo embaixo do outro. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Estão entendendo isso aqui, meu irmão? Jesus acabou de falar: este templo vai cair. E na sequência os discípulos perguntam para ele: Jesus, mas quando que o Senhor vai voltar? Depois que o Senhor for, quando que o Senhor vai voltar? E Jesus começa a explicar o sinal dos tempos. Aí o que ele fala? Olha lá, Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Estas coisas serão como as primeiras dores do parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então
virá o fim. Meu irmão, minha irmã, o templo cai no ano 70. Quando começou o período das dores de parto, que é a transição, o período anterior àquele em que cairá fogo do céu, que é a grande tribulação. O nosso tempo. Nós estamos vivendo o período das dores do parto. Guerra. Algo estranho para nós? Rumores de guerra. Meu irmão, eu vou falar aqui, pelo menos desde 1945 para cá, tem essa espada na cabeça da humanidade que é a tal da guerra nuclear, né? Acabou a Guerra Fria, agora não tem guerra nuclear, tá aí tudo de novo. Vai falando de guerra nuclear de novo agora. Não é? Rumores de guerra. Tremores de terra. São Paulo registrou tremor de terra, nunca teve. Nunca teve tremor de terra. Olha a mudança climática. Não é? Dias muito quentes, geleiras derretendo, não é isso? Meu irmão, está aí. Nós estamos vivendo o anúncio. Esse é o nosso tempo. E o amor de muitos que é, hoje em dia as pessoas compram um pet para não ter filho. Não é? A pessoa está toda preocupada com um cachorrinho, ter lá uma potinha para tomar água e tem uma criança remelenta do lado ali morrendo de fome. Ele não está nem aí para a criança, está preocupado. Não que o cachorrinho mereça, né? Mas é o amor de muitos esfriando. As pessoas não conseguem se entender. Já viu uma amizade que dura 30, 40 anos? Não existe mais na minha vez. Casamento, raridade. Né? Casas. Pai que tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes, casou com um. Mulher que tem 3 filhos de marido diferente. Não é isso aí? O amor de muitos esfriará. Eu vou terminar aqui, tá bom? Só para a gente saber que nós estamos vivendo o período da gestação dos dias que hão de vir. Amém? Então, essa é a nossa época, a nossa chave. Amém? Nós estamos nesse período. Nesse período em que os santos são perseguidos. Você nunca viveu uma perseguição para você crer em Jesus, meu irmão? Eu quero saber quem não viveu. Amém? Então, esse é o nosso momento. Nós estamos vivendo as dores do parto. Então, não se espantem. Ainda não é chegada a hora. Amém? Mas é um prenúncio daquilo que há de vir. Glória a Deus. Próximo culto a gente continua aquela salva de palmas do nosso Deus maravilhoso.